No vídeo de hoje, vamos falar sobre o terceiro grande debate das RIs, que foi justamente entre positivistas e pós-positivistas. Bem, antes de a gente começar esse vídeo, eu quero lembrar que houve, e é por isso que esse é o terceiro, houve aí dois grandes debates anteriores a esse, que eu vou detalhar um pouco mais daqui a pouco. Meu nome é Matheus Emanuel e você está no canal Olhar Global, então bora pro vídeo. Bem, como eu falei, houve então dois grandes debates que a gente considera aí como sendo os principais dentro da área de estudo de relações internacionais. O primeiro diz respeito justamente ao debate entre realismo e liberalismo, ou seja, fazendo uma breve recapitulação, realismo é aquela corrente que defende que o poder é a essência e é basicamente o que governa, digamos, a ação dos estados, ok? E o liberalismo vai dizer que, na verdade, não é o poder, e sim a cooperação que rege aí e há entre os estados, não é à toa que existe, por exemplo, a ONU, enfim, e outras instituições. Já o segundo debate vai ser mais relacionado aí a uma metodologia, a uma espécie de tentar entender qual o melhor modo para se estudar as relações internacionais. O primeiro grupo é justamente os tradicionalistas, ou seja, as pessoas que entendem e que vão tentar buscar e defender suas teses a partir de filósofos, a partir de ideias, a partir de conceitos, ok? Então eles vão sempre se basear no passado e caras que falaram aquilo ali. E o outro lado, que é justamente o behaviorismo, que a gente até estuda isso, como uma escola separada, vai defender que as relações internacionais não devem ser pautadas no que um cara do século IV a.C. disse, e sim em bases científicas, em você comprovar isso com dados, com métodos quantitativos, em você analisar e ver, realmente, a gente pegou esses dados e a gente pode comprovar a partir desses dados que a visão, por exemplo, X é a mais correta que a Y. Então, esse que é o conceito, esse que é o conceito por trás do behaviorismo, ou, como alguns chamam, de cientificismo. E o terceiro debate, agora sim, é falando sobre os positivistas e os pós-positivistas. Os positivistas seriam aquele grupo, basicamente, que vão tentar defender uma teoria, como, por exemplo, as teorias realistas, neorrealistas, liberais ou neoliberais, como já tem aqui vídeo no meu canal, ok? E vão tentar fazer isso por meio de uma análise, tentar fazer isso por meio de uma análise mais científica, com um caráter mais objetivo, ou seja, vamos dar um exemplo aqui para facilitar. Vamos pensar aqui que a gente esteja, então, falando aí da guerra entre Rússia e Ucrânia, que é uma guerra que está ocorrendo aí no momento que eu gravo esse vídeo, e tem várias questões por trás. Alguns podem alegar o seguinte, e isso é uma visão, por exemplo, de positivistas, que pode ser verdade. Não, Matheus, a guerra está acontecendo entre Rússia e Ucrânia porque o Putin, assim como todo mundo, quer sempre mais poder, está sempre em busca de mais poder, de mais territórios, e por isso que ele foi lá e invadiu a Ucrânia, porque ele quer voltar, ele quer mais territórios para ele. Outros podem dizer, não, o Putin, ele quer invadir mais territórios porque ele está com uma aliança com a China e ele está recebendo armamentos da China, ou seja, por meio dessa cooperação, ele então se sente, digamos assim, mais apto a ir lá e invadir o território da Ucrânia, beleza? Então essa é uma outra visão de mundo. Mas repara, as duas visões, elas têm um pressuposto teórico, elas dizem, o Putin fez isso por conta de um motivo X, que é uma lei universal, ou seja, o egoísmo, a cooperação, a ideia de você tentar encontrar um ente que resolva tudo isso. Então existe meio que uma objetividade na explicação. Então, é isso por conta disso, acabou. Causa e consequência. No pós-positivismo, não. Então, essa que é a grande diferença, eu diria, entre os dois, Por quê? No pós-positivismo, outras relações, outros, digamos, fatores vão ser analisados ao invés justamente do puro empirismo, ou seja, dessa objetividade pura, dessa explicação A e B, sim e não, beleza? Por exemplo, algumas teorias que vão estar meio que dentro desse bolo aí, do pós-positivismo, é justamente aí o construtivismo, o feminismo, pós-colonialismo e tantas outras teorias que a gente vai ter vídeo aqui no canal que vão tratar justamente dessas questões por um viés, digamos, mais ideológico, olhando mais para o social. Então,
Por exemplo, vou citar aqui uma das teorias, beleza? Que é a teoria mais mainstream das relações internacionais, que é o realismo, ou seja, essa busca pelo poder incessante, e como um pós-positivista, independente de qual corrente ele seja, reagiria a isso, né? Então, um realista vai dizer, não, o poder é a base de tudo. O pós-positivista vai dizer o seguinte, não, nós temos que analisar as relações sociais, históricas e culturais dos países para então podermos dar uma resposta mais concreta àquilo que você está querendo estudar, beleza? Então, eles vão ter muito essa ênfase nessas relações e também na questão da ideologia. Então, como as ideologias são formadas? O porquê será que alguns estados dizem defender tal coisa quando, na verdade, quando eles fazem outra? Então, seria uma ideia, né? Por exemplo, alguns aí alegam, né? Existe uma corrente dentro de RI, de profissionais, que questiona, por exemplo, a questão dos Estados Unidos, justamente porque no período ali do terrorismo, né, na guerra ao terror, muitos alegaram então que os Estados Unidos, eles estariam aí, eles têm a função de levar a democracia para o resto do mundo. E aí alguns vão dizer, né, que eles se baseiam muito nessa visão de democracia e tal, mas quando eles chegam lá, eles invadem os países e matam todo mundo que vê pela frente, justamente porque ele não quer a democracia. Na verdade, ele usa a democracia como um pano de fundo para poder ir lá e legitimar ataques a pessoas inocentes ou, enfim, a busca por mais territórios, por mais poder. Então, essa seria uma visão que os pós-positivistas teriam, de você fazer essa análise de relações sociais e tudo mais. E outras pessoas, que seria o lado dos positivistas, por exemplo, o lado do liberalismo nas relações internacionais, vão dizer o seguinte, não, quando os Estados Unidos dizem que eles estão fazendo aquilo ali para defender a democracia, é porque eles realmente estão fazendo isso, porque afinal de contas, historicamente, os Estados Unidos sempre foram uma grande potência e eles sempre foram adeptos desse regime do republicanismo, da democracia liberal, e por isso eles querem espalhar, por conta de uma visão até mesmo de querer o bem de todos e promover essa cooperação internacional para evitar mais conflitos. Então, um liberal poderia dizer isso, porque a visão dele é justamente que tem que haver essa cooperação. Mas um cara pós-positivista vai questionar isso e vai falar, não, será que é isso mesmo? Será que não existe algo por trás desse discurso tão bonito de levar a democracia? Enfim, é esse o questionamento que fica, né? Mas, de qualquer forma, só para fechar, né, e dando algumas características, né, para tentar não uniformizar, mas para tentar facilitar o entendimento, né, porque, como eu falei, o pós-positivismo é uma corrente muito complexa e muito plural, né, como eu falei, né, existem várias teorias dentro desse bolo de pós-positivistas, beleza? Mas algumas características eles têm em comum. Então, por exemplo, a ideia do pluralismo, ou seja, de explorar várias visões de mundo para você então chegar a uma resposta. A ideia do paradigmatismo, ou seja, você tentar justamente entender qual é a relação, qual é o discurso, né, o paradigma que está sendo criado para então poder questionar, beleza? E até mesmo a ideia do perspectivismo, que, enfim, muito ligado até mesmo àquela ideia de você tentar olhar uma mesma situação de vários ângulos diferentes, ou seja, sob várias perspectivas. Ou seja, perspectivas históricas, sociais, culturais, enfim, entre outros. Bem, no geral foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. É isso e até a próxima!